Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje a gente vai voltar naquele vídeo de quarta-feira que eu respondi a dúvida do Flávio e a gente comparou a BB Seguridade, uma empresa que paga bastante dividendo, com a Petrobras, uma empresa que passou por um problema sério de corrupção recentemente e que teve muita volatilidade no preço das ações, e que eu mostrei por A mais B que a empresa subiu mais porque ela teve uma queda muito forte. Nessa queda as pessoas puderam comprar mais ações. Só que chegaram nos comentários e as pessoas começaram a escrever assim: Ah, Daniel, que absurdo você falar isso. Você pegou a Petrobras de propósito porque você sabe que ela se recuperou e ela hoje vale mais do que ela valia. Outros chegaram e escreveram assim: Você foi muito infeliz nessa comparação. Você está querendo levar as pessoas a fazer trade. É engraçado que a gente só comprou ações, né? A gente não vendeu nada. A gente fez exatamente o que um buy and hold faz. Ele compra ação sempre, independente aí do que aconteça. Então, quer dizer, é incrível porque a gente não vendeu nada, mas a pessoa escreve isso. Outras pessoas, por exemplo, escreveram assim, mesmo sem saber fonte nenhuma: Ah, a gente sabe que no longo prazo as melhores empresas são aquelas que pagam dividendos, não são essas empresas que ficam oscilando. E é engraçado que, por exemplo, a empresa do Warren Buffett nunca pagou dividendo. E a gente até fez um vídeo sobre isso. Mas como ainda surgiram muitas dúvidas, eu respeito todo mundo, o que eu resolvi fazer? Eu peguei hoje 13 empresas aqui, e 6 delas que pagam dividendo regularmente, que tem aquela curva mais ou menos flat, né, que a gente vê que o preço da ação oscila pouco, e peguei 5 empresas que tiveram problemas ou não recentemente, e ainda peguei 2 empresas que estão com preço muito abaixo hoje em dia do que o histórico delas e que estão com problema, que podem ser uma possível recuperação no futuro. Então fiquem com a gente, curtam aqui o vídeo, se inscrevam também no canal e a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, o que eu quero dizer primeiro é o seguinte: a gente aqui está comparando empresas voláteis com aquelas empresas que os americanos chamam de empresas de viúva. Quer dizer, são aquelas empresas de setores que são de crescimento lento, setores que a gente sabe que pagam muito dividendo porque ou precisam fazer poucos investimentos ou porque tem uma previsibilidade maior, porque eles já sabem qual vai ser o consumo. Então, por exemplo, o consumo de água de uma cidade é mais ou menos previsível, o consumo de energia elétrica é previsível, o serviço de telefonia, por exemplo, é previsível. Então essas empresas, vocês vão perceber que elas pagam bastante dividendos ao longo do tempo e elas geram muito caixa. Então a gente vai pegar esse tipo de empresa contra empresas que ficaram voláteis nesse período, e eu inclusive vou pegar 2 empresas ruins, como eu mostrei antes. E então a gente volta aqui já na planilha mesmo que a gente mostrou antes, só que agora com várias outras empresas. Então eu peguei aqui BB Seguridade e Petrobras, que a gente já tinha visto antes. Lembrando que o exercício é o seguinte: é um valor inicial de R$1.000 de aporte e depois aporte de R$400. Eu estou pegando aqui desde dezembro de 2013, são 58 meses, quase 5 anos aqui no total. E os preços que estão aqui do valor da ação são preços sem ajuste, porque a gente, como está pegando o dividendo e está reinvestindo esse dividendo, a gente pega o preço sem ajuste. Então a gente tem aqui BBSE, Petrobras, ó, mais para frente a gente tem ENG aqui, aí a gente tem Transmissão Paulista, temos Telefônica, Vivit 4, temos Taesa aqui, ó, tá? Sanepar. Essas são as empresas que pagam dividendo constantemente, que têm resultados sempre. Aí a gente vem aqui para as empresas que tiveram problemas e que oscilam muito, que são cíclicas. Aí a gente tem Vale, tem Usiminas, por exemplo, empresa que teve brigas fortes de controlador, de dívidas, pessoas que acharam que ela ia falir inclusive. Aí a gente tem aqui Gerdau. Peguei ainda Fibria para não ficar só no ramo aí, no setor de metalurgia e siderurgia. E aí peguei 2 empresas que hoje estão com uma queda muito forte em relação ao início. Ó, BRF e CCR. BRF valia R$50 aí em dezembro de 2013, hoje vale 20. CCR valia 18, hoje vale 10,80. Tá, então vamos primeiro para essas que são mais ou menos flat, né, que eu chamo, que o preço não oscila tanto. Assim, embora algumas tenham o preço oscilado também, ó, a gente vê, por exemplo, o ENG, ó, começou com 38,21 preço da ação,
eu acho que em nenhum momento ele caiu de 30 nem passou de 40. Tá? Passou aqui ó, de 40, 2 mesezinhos um pouquinho. E hoje ela vale 38. O que aconteceu aqui? Ela pagou 3.527 de dividendos, ela ainda tem aqui 1.365 de dividendo para distribuir, que já foi tirado do preço da ação. R$ 29.564 ela vale hoje. Tá, vamos tentar ir um pouco aqui mais rápido. Ó. Transmissão Paulista, essa aqui o preço da ação subiu muito. Aí a gente vê aqui R$ 5.275 de dividendo, R$ 38.770. Tá? E eu fiz uma tabela depois no final. Vamos agora para uma empresa aqui, por exemplo, ó, igual a Vale, ó, que é uma empresa que oscilou muito. Vale saiu o preço da ação de R$ 35,00, ó, chegou em fevereiro de 2016 a pessoa comprar R$ 9,63 e agora está R$ 56,53. Ó. Valor dela hoje, se a pessoa aplicasse desse jeito, R$ 59.978, mas o dividendo só de R$ 2.560, sendo que esse ano são R$ 2.000 desses R$ 2.560. Então, quer dizer, ela no período anterior todo pagou só R$ 500 de dividendos. Tá? Aqui Uzi Minas, R$ 56.812, só 304 de dividendos. Gerdau, R$ 39.400, R$ 910 de dividendo. Tá? E aí eu fiz uma tabela aqui no final e eu separei por cores. As cores aqui laranja são as empresas que pagam muitos dividendos. Inclusive, quando eu boto no filtro dividendos, a gente vê que elas foram as que mais pagaram dividendos mesmo. Ó. A Taesa em primeiro lugar, Sanepar em segundo, Telefônica, Transmissão Paulista, Eng e BB Seguridade. Em verde, a gente colocou aqui as empresas que tiveram problemas e que tem muita oscilação, que tem muita volatilidade. E em roxo, as empresas que podem se recuperar no futuro e que talvez estejam passando pelo pior momento de volatilidade ou talvez até ainda possam vir a cair um pouco mais. Então a gente tem aqui, ó, total de dividendos. Essas aqui são as empresas. Tá? Quando a gente pega o total geral, olha só como inverte. A gente vê que exatamente essas empresas em verde elas ficam em primeiro. E quando a gente pega em dividendos, as de dividendos ficam em primeiro. Né? Elas são as que mais pagaram dividendos, mas elas são as que menos geraram retorno para o acionista no longo prazo. Se você fizer exatamente isso, você faz uma compra e você vai fazendo várias compras menores. Agora, qual é o grande risco dessa estratégia? Você estar nesse momento aqui. Porque quando você está nesse momento aqui, ó, você vê que elas estão aqui, lá embaixo, que é o caso da CCR e da BRF hoje. A BRF principalmente é uma empresa que hoje ela não tem mais fundamentos, igual foi a Uzi Minas no passado, igual foi a Vale no passado, igual foi a Petrobras no passado, e igual até foi a Fibria no passado. Tá? Mas elas quando invertem, elas entram aqui em cima, porque a pessoa comprou muitas ações exatamente nesse período de queda. E é engraçado que o preço inicial realmente não importa. Ó. Se você botar aqui o preço inicial, ó, você vai ver que é bem dividido. Tá? Ó, a Fibra subiu 161%, Transmissão Paulista 111%. Enfim, por que isso acontece? Tá? E agora eu quero que foque aqui em mim. Isso acontece porque a gente está colocando um valor inicial de R$ 1.000 e o total de aporte dá em torno de 24 mil. Então, quer dizer, são só 4%. Então, o valor inicial, se você for comprar todo mês, realmente não faz muita diferença. Então, ponto número 1. O valor inicial numa estratégia desse tipo, como a gente colocou, não importa. Se você pegasse um aporte grande de 50 mil no início, mudaria todo esse resultado. Tá? Mas quando o aporte é muito pequeno, assim que vai ser 3, 4% do valor total, realmente não importa. Segunda coisa importante aqui da gente, você precisa conhecer bem o case, porque se você conhecer bem o case, você vai conseguir continuar comprando as ações nesse período de baixa. Tá? E isso é muito importante, você estar investindo nessas ações exatamente nos períodos que ela cai, porque é nesse período que você consegue acumular mais ações. Terceira coisa, é claro que algumas dessas empresas elas não vão se recuperar, e aí é importante a diversificação. Tá? Então o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, existem sim empresas boas que pagam dividendos,
tá? E você pode investir dessa forma, mas a maior valorização não está nesse tipo de empresa, pelo menos não no Brasil. No Brasil, elas não estão nesse tipo de empresa, tá? Essas são aquelas empresas que a gente chama de ações de viúvas, que são aquelas que pagam muito dividendo, principalmente para as pessoas que querem resgatar esse dinheiro e que querem viver desse dinheiro. Se você é uma pessoa que já fez um patrimônio e você quer viver do dinheiro dos dividendos da ação, ok, você está certo de investir nesse tipo de empresa. Mas se você está num período de crescer o teu patrimônio, você precisa investir em empresas, conhecendo sempre a estratégia das empresas, vendo se faz sentido ou não para você, e aos poucos e sempre nessas empresas que oscilam bastante. Tá? Quem é membro Gold sabe como é que é a minha estratégia lá na minha carteira, a questão de ter ações que têm um núcleo forte, ações periféricas, ações de satélite. Eu já expliquei isso num relatório recente, então é interessante a gente perceber isso, que no longo prazo, quando essas ações se recuperam, você ter comprado na baixa vale muito a pena e faz o teu patrimônio subir muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha tirado todas as dúvidas, porque eu realmente não gosto quando eu vejo que muita pessoa não entendeu o espírito da coisa, tá? A gente vê aqui que não é trade, a gente não vendeu nenhuma das ações de nenhuma das 13 ações aqui, de nenhuma das 13 empresas, e é importante vocês perceberem também que é um investimento de longo prazo. Se você investe para um ano e você está em BRF ou em CCR, você vai ter um valor muito menor do que o que você teria, né? Porque as ações estão no período que elas caíram 60%, 50%, 60% e 40%. Enfim, pessoal, muito obrigado a todos. Lembrando que a gente está nos 2 últimos dias de venda do curso de análise fundamentalista. Eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ver os módulos, enfim. E o ideal é vocês sempre pensarem fora da caixa, vocês pensarem na empresa qualitativamente, vocês entenderem a estratégia dela, porque dessa forma fica muito mais fácil do que você ficar analisando somente indicadores passados. Muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.